3. Então, na última aula, nós concluímos a falar do conceito de espaço projetivo de dimensão n sobre R, e isso essencialmente, é o conjunto das retas vetoriais incluídas em Rn mais 1. Isto é um bocadinho semelhante à esfera, mesmo se a construção é, ao início, pelo menos, diferente. É que na esfera, pronto, a esfera é da dimensão n, ela está mergulhada em Rn mais 1. Depois eu dei outra definição, que é que, no fundo, as retas vetoriais, em Rn, vamos olhar aqui o plano projetivo, em R2, uma reta vetorial. Bem, podemos construir como é que eu diria? Não é bem uma bijeção, mas podemos sim, sim, podemos construir uma aplicação que vai ah, do, ah, da superfície esférica, neste caso vamos chamar a S1, vamos olhar o plano vetorial, para o espaço, o espaço projetivo de dimensão n. Então, como é que isso é feito? De forma muito natural, no caso de P1, desculpa. Eu disse o plano vetorial, engano-me sempre, é a reta vetorial, ok? P1 de R. Logo temos uma aplicação natural de S1 para P1 de R, que vai simplesmente associar a um ponto de S1, por exemplo, este ponto de S1, a reta vetorial que passa por esse ponto. Logo, como é que a gente vai escrever isto? Ah, vamos pegar, hum, vamos pegar aqui estou com um problema de notações, mas vamos pegar num X. Este ponto aqui é o ponto X, portanto, sendo S1, e vamos associar a reta, ao final de contas, como é que eu X. Oh, bom, não vamos chatear com as notações reta, que passa por 0 e x. Esta reta vermelha. Logo, a gente percebe-se que esta aplicação ela é subjetiva, ou seja, qualquer reta vetorial, por exemplo, esta, eu posso encontrar um ponto da circunferência do círculo. Não, eu nunca sei a diferença entre circunferência e círculo, não vale a pena. Bom, do S1, eu posso encontrar um ponto de S1, tal que esta aplicação manda este ponto aqui de S1 para esta reta vetorial. Qualquer seja a reta, logo temos um ponto de S1, a x', que tem por imagem essa reta. O que a gente percebe é que uma reta, por esta aplicação, ela tem, na verdade, duas pré-imagens. Qualquer reta vetorial tem duas pré-imagens. Logo, nós podemos considerar uma relação de equivalência, que eu vou chamar tilde, sobre esta aplicação, vamos chamá-la Φ, uma relação de equivalência sobre S1, tal que x é equivalente a x1, se e só se φ de x é igual, ou seja, reta associada a x, a reta vetorial associada a x é igual à reta associada a x'.
outra forma de dizer isso é que, no caso de S1, isto é equivalente a dizer que x é igual a x' ou x é igual a menos x'. Ou seja, os pontos x e x' são diametralmente opostos. Logo, o que é que nós estamos a dizer aqui? No caso, e eu já vou voltar a mostrar aqui, no caso ah, da reta vetorial, P1 da R, nós estamos a dizer que φ, isto é, tecnicamente diz que φ é compatível com a relação tilde. E é um teorema de teoria dos conjuntos, se quiserem, que se nós temos uma aplicação que é compatível com uma relação de equivalência no espaço de partida, essa aplicação passa ao quociente. Logo, isto vai sempre se representar com a comutatividade de um certo diagrama. Logo, a aplicação de passagem ao quociente, em geral, vou escrevê-la π, e o conjunto, o espaço quociente, enquanto não há estrutura nesse espaço, vou chamá-lo S1 sobre tilde. E o que é que chama-se passar ao quociente? Significa que φ, no fundo, a passagem ao quociente, significa que φ fatoriza-se pelo quociente. Temos aqui S1 estrela. Logo, isso implica que existe uma função φ, que eu vou chamar também, olha, φ tilde, assim, tal que este diagrama comuta. Ou seja, φ escreve-se como o produto, em termos da lei de composição, de φ tilde após π. Nós vimos que φ era subjetiva. φ subjetiva. Acontece que a passagem ao quociente vai, obviamente, respeitar a subjetividade do φ. Ou seja, se φ é subjetiva, eu escrevo aqui, φ tilde é subjetiva. Isto é uma simples propriedade de teoria dos conjuntos. Se eu tenho uma composição, se a composição de duas aplicações é subjetiva, então a última aplicação compor é necessariamente subjetiva. Por além disso, por construção, φ tilde também é injetiva, por construção. Logo, aqui o que eu entendo por construção é, ou por definição de existência a partir da propriedade universal que define o quociente, ou simplesmente por construção. Ou seja, o que é que vai fazer φ tilde? Aqui, φ tilde vai pegar numa classe de equivalência. O que é uma classe de equivalência? É um conjunto x e menos x, e vai associar o φ de x, ou o φ de menos x. Já. Por que razão? Bem, simplesmente porque a pré-imagem de uma reta, de um elemento, ou seja, de um ponto da reta projetiva, só há duas pré-imagens. E, obviamente, as imagens por φ de pontos na mesma pré-imagem vão ter a mesma imagem por natureza. Logo temos a injetividade por construção, por causa da definição. No fundo, aqui podemos dar, sempre podemos dar explícita. Ou seja, φ tilde é bijetiva. Isto já está a ir em todo o lado. O que significa o quê? Se a φ tilde é bijetiva, que o espaço projetivo vai estar em bijeção com o espaço
quociente. Logo, isto tudo era para voltar a pôr nas memórias que PNDR é simplesmente SN quocientado por tilde, onde tilde é exatamente a mesma relação, ou seja, é a relação x e x' pertencendo a SN, x é equivalente a x', e, ou seja, está em relação a x', se isso ou se x é igual a x', ou x é igual a menos x'. A relação, a construção é a mesma. Já estou perdido. Não, não estou perdido ainda. Ah, logo, voltando aqui à questão da semelhança com esta construção, bem, SN nós sabemos que é um compacto e é um conexo. O que é que nós podemos dizer sobre isto? Em termos de compacidade e em termos de conexidade. Logo, aqui, obviamente, eu não fiz a boa escolha. Deixa-me só ver as minhas notas, porque eu estou a fazer aquilo que eu nunca devo fazer, que é, em vez de ler as minhas notas, uh, invento. Hum. Hum, hum. Ok, sim, vou conseguir inventar. Uh, what? O que é que estás a fazer? Ok. Logo, aqui eu estava a dar uma volta a isto e é sempre uma oportunidade aqui de falar da topologia quociente. Pronto, ou seja, temos esta projeção que, ao final de contas, nos leva num espaço quociente sobre S1, que nós vimos estar em bijeção com a reta projetiva em R. Bem, sobre S1, aqui, e vou dar aqui uma cor. Sobre S1, nós sabemos algumas coisas. Em particular, sobre S1, nós podemos definir uma topologia que eu não diria natural, mas uma topologia canónica, que é simplesmente a topologia induzida pela topologia de R2. Logo, o que é que isso significa? O que é a topologia induzida? Veremos mais tarde uma definição categórica disso, mas em termos de desenho, a topologia induzida é simplesmente os abertos dessa topologia, até posso ir mais longe, uma base dessa topologia vão ser simplesmente as interseções das bolas abertas de R2 com S1. Logo, estes intervalos sobre S1, que são nitidamente interseções de bolas abertas de R2, definem uma topologia sobre S1, que é a topologia induzida, e a partir de uma topologia do espaço de partida, nós sabemos que podemos definir uma topologia quociente. Logo, em S1, sobre ômega, temos uma topologia quociente que nós já definimos, que eu não vou, se não vou escrever, vou só relembrar os abertos dessa topologia quociente. Nós vimos isso quando fizemos as colagens para construir o cilindro, o torre, a garrafa de Klein.
são simplesmente o subconjunto de S1, de S1 o subconjunto do espaço quociente, cuja pré-imagem por π são abertos de S1. Tá? Então, temos uma topologia sobre este conjunto, que é a topologia quociente. Bem, essa topologia quociente é caracterizada pela propriedade que, com a topologia em S1 e a topologia quociente, π é contínua. Lembram-se? A definição topológica da topologia quociente é a topologia mais fina sobre o espaço de chegada, sobre o espaço quociente, tal que a projeção π canónica seja contínua. Topologia mais fina significando aquela que tem o maior número de abertos. Então, π é contínua, e a partir do momento onde nós temos acesso à continuidade de π, nós vamos ter informações sobre propriedades topológicas de S1 quocientado pela relação antipodal, ou seja, a reta projetiva. Logo eu lembro, quais eram as propriedades que nós tínhamos sobre a S1? Bem, nós sabemos que S1 é conexo e nós sabemos que S1 é compacto. O que podemos deduzir sobre as propriedades topológicas da reta projetiva vai ser conexa, vai ser compacta. Pergunta? Eu diria que compacto, pelo menos deve ser. Podes falar mais alto que eu não ouvi. Eu queria mais facilmente no compacto do que no conexo. Bem, há dois teoremas que eu nunca sei os nomes. Há um teorema que diz que a imagem de um fechado ilimitado é um fechado ilimitado. É Bolzano ou é Weierstrass? É Weierstrass ou é Bolzano? Não sei, acho que não, nunca ouvi falar do nome desse teorema também. Eu acho que chama-se o teorema de Weierstrass. Mas posso estar a me enganar porque eu nunca sei os nomes dos teoremas. Logo, a imagem do compacto de uma aplicação contínua, teorema de topologia geral, uh, por uma aplicação contínua num espaço de Hausdorff, teorema da topologia geral, é um compacto. Logo, P1DR vai ser, o espaço projetivo vai ser compacto. E depois temos outro compacto. Outro teorema, que eu acho que esse é o teorema de Bolzano, ou teorema dos valores intermediários, que diz que a imagem contínua de um intervalo, estamos a falar de teoremas em R, é um intervalo. Teorema dos valores intermediários. Esse teorema tem a sua versão de topologia geral, que diz que a imagem contínua de um conexo é conexa. Logo, temos aqui duas propriedades bastante relevantes da reta projetiva. E já agora, elas generalizam-se pelas mesmas razões ao caso da esfera SM, ou, vamos dizer, hiperplano projetivo de dimensão n, ou espaço projetivo de dimensão n, que é, eu aqui ponho um igual, sem vergonha, o espaço quociente pela relação antipodal. Logo, vamos ter também a conexidade e a compacidade. Implica conexo e compacto. Reparem, mesmo assim, no seguinte, só para meditar, que é que Pn de R, a priori, é um conjunto de retas vetoriais. Não é evidente como é que se pode definir uma topologia nesses espaços.
Bom, há uma topologia óbvia, mas no fundo essa topologia óbvia, o que vão ser os vetores diretores unitários, bem, é aquela topologia que nós estamos a definir com topologia quociente. Mas por além disso não há muitas topologias assim que não sejam triviais ou discretas, que nós possamos definir sobre esse conjunto. Logo, temos uma topologia natural, que é a topologia quociente, e dessa topologia natural temos propriedades eu não diria regularidade, mas propriedades topológicas do conjunto. Ok, logo isto era pequenas coisas que eu queria dizer. Ah, eu acho que sobre a aula anterior, acho que também tínhamos visto o seguinte, agora estou a mudar notações, não sei porquê, sobre P1 de R. Logo, o que é P1 de R? Nós vimos que é o S1 quocientado por uma certa relação de equivalência, e logo, essencialmente, nós vimos que essa relação de equivalência vai identificar, vamos pôr aqui o centro, vai identificar pontos que são antipodais e o que rapidamente permite ver que para nós caracterizarmos a partir de S1 a reta projetiva, bem, nós não precisamos de S1 inteiro, nós só precisamos de metade de S1. Se eu tiver, por exemplo, o hemisfério superior, aqui por enquanto vou considerar o hemisfério superior sem os pontos que eu chamaria do Equador. Qualquer ponto do hemisfério superior vai ser suficiente para caracterizar um ponto e um único da reta projetiva. Os pontos antipodais a esses pontos do hemisfério superior. Estou a falar de hemisfério, porque estamos a pensar em SN, mas já estou a fazer o desenho em S1, vão determinar um único ponto da reta projetiva. Depois, o que é que acontece com os pontos do Equador? Bem, da mesma maneira, nós só precisamos de um. E esse ponto vai ser identificado com o ponto correspondente. Logo, esta identificação, esta passagem ao quociente, é a tomar no mesmo sentido que nós já fizemos, que é, vamos pegar nesse ponto, vamos pôr um ponto de cola no ponto do Equador, de um lado, e vamos colar, colando, vamos ficar com ao início isto e ao final isto. E a questão é, o que é isto? Bem, o que é isto? Isto é S1. Quer dizer, isto é P1 de R. Porque nós aplicamos aqui a relação de equivalência sobre S1 e, no fundo, para cada classe de equivalência, escolhemos um representante. É isso que eu fiz quando eu guardei estes. Aqueles acima tinha dois representantes. Mas a reta projetiva é o conjunto das classes de equivalências. Para caracterizar uma classe de equivalência, eu só preciso de um representante. Logo aqui, eliminei este e só guardei os representantes que se encontravam acima. Mesma coisa com este. A sua classe de equivalência tem dois representantes. Eu eliminei este e guardei este. Pronto. Logo, o conjunto ao final, o que acontece? Eu aqui tenho um buraco, mas estes pontos estão identificados. Ou seja, há um buraco onde esse ponto coloca-se. Logo, ao final, tem S1. O que a gente vê é que P1 de R é, uh, é homeomorfo. S1. Peço desculpa. Eu esqueci de tirar o som.
Ok, já tirei o som. Pronto. Em particular, bem, nós podemos olhar S1 como um complexo celular. Então, de que forma o S1 pode ser visto como um complexo celular? Bem, já sabemos que complexos celulares têm várias representações, mas aquela que nós vamos usar aqui é a seguinte, ou seja, uh, vamos escolher uma célula, uma zero célula, e vamos juntar uma célula. Por um processo que nós já vimos na semana passada e que nós vamos voltar a ver. Ou seja, começamos por um ponto e depois pulamos um intervalo nesse ponto. Ou seja, isto é o nosso E0 e isto é um D1. Não, não é D1, é D0. Já me estou a confundir, não é D1. D1. Isto é D1, cujo o bordo, ou a fronteira, neste caso, é S0, e eu lembrei que S0 são 2 pontos. Menos um. Pulamos esta uma célula, é 1, a é 0 para obter P1 de R. P2 de R. Logo, P2 de R, eu lembro que ele é construído a partir das retas vetoriais de R3. E o 2 aqui é um bocado como o S2, é dimensão, enquanto variedade topológica, variedade diferencial até, mas topológica, do conjunto. É uma superfície. Logo, como é que o raciocínio que nós fizemos aqui reproduz no caso do plano projetivo? Isto agora é o plano projetivo. Bem, nós temos a esfera, agora, e todos os pontos da mesma maneira do hemisfério superior, aqui consideramos o aberto, são suficientes para caracterizar todos os pontos do hemisfério inferior, e depois nós precisamos do equador, ou seja, aqui temos S1 e aqui temos D2. E o equador, o que é que acontece? Bem, os pontos antipodais, se eu pôr aqui o centro, têm que ser identificados. Está a acontecer a mesma coisa que nós tínhamos aqui. Aqui, esta coisa, este D2, ele é colado no S1. Mas o S1 ele é sujeito à identificação pela relação antipodal. Mas o que é S1 onde temos a relação antipodal com esta identificação? Ou seja, o que é S1 quocientado por tilde? Bem, é P1 de R. P1 de R. Bom, isso quer dizer o quê? Bem, quer dizer simplesmente que P2 de R é uma duas célula, uma dois célula, que é D2, que nós vamos juntar ao P1 de R, que é S1 com esta identificação. Logo, nós temos que E2. O plano projetivo é construído como o seguinte complexo celular. Não é difícil generalizar a Pn de R, nem que seja porque agora nós estamos em Rn mais 1 e aquilo que nós estamos a olhar aqui é o Sn e o equador vai ser o quê? Se eu não estou a me enganar, o equador vai ser Sn menos 1. Logo, hemisfério superior vai ser um Dn,
o hemisfério superior vai ser um DN, ao qual nós vamos colar um SN-1, que está já agora, o SN-1, o Equador está no plano horizontal, e o plano horizontal é Rn, a qual vamos colar no plano horizontal, no SN-1, o espaço projetivo da dimensão n-1. Logo, isto é um EN união Pn-1 de R. E pronto, isto vai ser EN, EN-1, etc. É 1, é 0. A decomposição em complexos celulares. Vou aqui tirar a gravação. Bem, ok, temos aqui esta construção. E, bom, isto conclui uma primeira parte sobre uma apresentação do que é, já não sei o título, conjunto espaço topológico notáveis, sim. Agora vamos ver uma segunda parte que vai ser sobre as operações que podem ser realizadas sobre os complexos celulares, e, bom, e em particular todos os conjuntos que nós acabamos de ver, né? Esferas, espaços projetivos, cilindros, torres, e assim por diante. Logo, a primeira operação, que é mais simples, é a operação de produto cartesiano. O produto cartesiano. Logo, aqui vamos ver um exemplo simples do produto cartesiano. Logo, por exemplo, S1 nós sabemos que é um complexo, como é que ele chama-se? Celular, e fazemos com o produto de S1 com o produto cartesiano com 0,1. Por acaso, agora que estou a ver isto assim, como é que se define S1 como um complexo celular? Bom, quer dizer, o intervalo de 0 a 1 como complexo celular. Bem, no fundo, temos o zero esqueleto. Eu não sei. Uma boa pergunta. Isto é um complexo celular? Complexo celular? Isto é uma pergunta que quando eu escrevi o meu texto, não pensei. Porque eu teria vontade de dizer que o esqueleto é vazio e eu simplesmente junto um D1. Só que há um pequeno problema a juntar. Não, sim, é um complexo solar. Sim, claro, 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 claro. Desculpa. Ah, o esqueleto, o zero esqueleto vão ser 2 pontos. Isto é o zero esqueleto. E o um esqueleto vai ser simplesmente um. Aqui estou a escrever a célula aberta, que eu vou colar nos 2 pontos. Ok. Isto é o intervalo de 0 a 1. Está complicado. Logo, o que é este produto cartesiano? Bom, isto é uma coisa que a gente conhece, a gente olha S1 e no fundo em S1 nós estamos a cada um dos pontos de S1, nós estamos a associar intervalos de 0 a 1, intervalos unitários, assim por diante, e isto sabemos que vai nos dar um cilindro, S1 vezes 0, 1. Já agora, isto é um objeto que mergulha-se em R3, pode ser podemos considerar os conjuntos, o subconjunto S1 vezes 0,1 em R3.
Outra possibilidade seria S1 vezes D2, como produto cartesiano. Logo, S1 vezes D2, como é que nós vamos visualizar? Bem, vamos olhar D2. Não, vamos olhar S1. Desculpa. Começar sempre por S1. E vamos, da mesma maneira que fizemos antes, juntar discos D2. Isto é D2. Logo, o que é fazer isso? É juntar em cada ponto um disco D2. E isso não é muito difícil de ver, mesmo se não é o desenho, é muito mau. Que isso vai nos dar um torro, mas não é um torro enquanto superfície, é um torro enquanto volume. É um torro cheio. Ah, Uma pergunta: nesse tipo de produtos, o que é que vai ser um disco de dimensão N vezes um disco de dimensão M? De alguma forma, e agora, e volto a dizer, eu inspiro-me aqui neste curso muito daquele vídeo que eu vos aconselho de ver. Para perceber o que é DM vezes DM, podemos olhar exemplos. Vamos fazê-lo. Vamos olhar N igual a 0 e M igual a 3. O que é isto? Bem, é um ponto ao qual vamos associar uma, uma bola de R3, a bola unitária de R3. Bem, isso é o quê? É a bola unitária de R3. Se eu pego um ponto e associa a bola unitária, isto é a bola cheia. Já agora, quando vou olhar conjunto 6, vamos fazer um desenho assim, aqui acima. Ou às vezes vamos mostrar que há uma interseção fazendo assim. Bom, aqui não se vê muito bem. Quando tenho n igual a 1 e faço o produto com D2. O que é que vai ser isto? Para responder, sim, professor. Sim, é uma pergunta. Ok, Ah, mas com base naquele vídeo, seria D3. é D3. Sim, Mas como é que, lembra-se como é que ele construía o D3 a partir do D2? não muito bem. O D3 a partir do D1, logo temos aqui o D1, e Sim, a todo ponto de D1, ah, vamos associar D2. Não, eu estou confundido com os D1s e os D2, né? Ah, D1 não é isto isto é D2, aquilo que eu desenhei aqui, é D2. E D1 é um intervalo, ah, D1 é o intervalo, é o intervalo. D1 é tipo 0, 1. sim, Logo, sim, como é que ele fez isto? Ele fez a mesma coisa que nós fizemos acima para o cilindro, só que a base, em vez de ser S1, é D2. O bordo de D2 é S1. Logo, em todos os pontos, nós vamos pôr intervalos 0, 1, e isto vai nos dar um cilindro, de facto, mas um cilindro sim, cheio. Ou seja, isto é um cilindro cheio. Cilindro cheio. E depois, como é que ele passa do cilindro cheio ao D3? Bem, ele diz, se nós deformarmos o D2, e arredondarmos um bocadinho os lados, bom, nós temos topologicamente o D3. Ou seja, o D3 é uma deformação do cilindro cheio e vice-versa, o cilindro cheio é uma deformação do D3. O exemplo seguinte é D1 vezes D1.
E D1 vezes D1 é o mesmo raciocínio. Temos D1, o intervalo, e depois colamos a cada um dos intervalos, dos pontos de D1, outro intervalo, e isso vai dar um retângulo, mas um retângulo também se deforma continuamente num disco. Logo, D1 é igual a D2. Sim. Logo, isto dá-nos uma boa ideia. E há outro que nós podemos acrescentar, que é D1 elevado a N, que também se vê facilmente que se a isto agora eu acrescento um D1, ou seja, se a D1 vezes D1 eu multiplico um D1, vou ter D2 vezes D1, mas D2 vezes D1 eu já vi que era D3. Logo, por recorrência, D1 elevado a N é Dn. Conclusão, o que é Dn vezes Dm? Vai ser Dn mais M. Uh, agora, eu não sei se eu vou... Pergunta seguinte. Objeto seguinte. S1 vezes S1 vezes S1. Produto cartesiano. É o quê? Não faço ideia. Não te lembras como é que ele fazia no vídeo? Não, não cheguei a ver o vídeo completo. Vi as primeiras partes apenas. Então vamos começar por olhar por partes. O que é S1 vezes S1? Nós já fizemos uma coisa semelhante. Não é S2? S1 vezes S1 não é S2. Ou seja, Ah, não, S1, S1 vezes S1 só. S1 vezes S1 Sim. não é S2. Ok. Então, S1. E depois, é o que eu estava a dizer, nós já vimos uma coisa muito semelhante, que era S1 vezes D2. S1 vezes D2 dava o torre cheio. Nós acrescentávamos aqui discos Ok. à volta do S1, dava um torre cheio. Logo, S1 vezes S1 é S1 vezes o bordo a fronteira de D2. Logo, nós vamos retirar o que está dentro do D2, ou seja, vamos ficar com S1. Logo, S1 vezes S1, vou repetir o mesmo desenho, é simplesmente o torre, aquilo que nós definimos como o torre, T2. Eu às vezes gosto de escrever o torre cheio, tipo assim, põe o T cheio. Isto é o torre cheio, o touro enquanto superfície é o T2. Logo isto é T2 vezes S1. Grosso modo, quer dizer, moralmente. Logo, como é que nós vamos visualizar isto? Já agora, uma pergunta que ele não faz salvo erro, no vídeo dele, é onde, onde é que isto se vê? Logo, isto é uma pergunta em português. O que é que eu entendo por essa pergunta? No fundo, qual é o Rn, qual é o valor de n, tal que eu tenho um mergulho disto em Rn. Qual é um valor de n, onde eu sei que eu vou ser capaz de visualizar este conjunto. Logo, T2, se vocês repararem, T2 está no espaço, está em R3. E S1 está em R2. Logo, a priori, isto vê-se em n igual a 5. Ou seja, num espaço de dimensão 5. O que não é nada evidente.
Ou seja, agora tentar interpretar o que é isto num espaço de dimensão 5, nós não conseguimos. Logo, para isso, vamos ter que arranjar uma forma de fintar a dificuldade e aquilo que ele sugere, isto não sou eu que invento, estou a seguir o que aquele vídeo faz, é dizer, ok, guardamos o T2, mas vamos pegar no S1 e vamos cortá-lo. Ou seja, vamos olhar T2 vezes o intervalo 0,1. Sendo como é que se passa do intervalo 0,1 a S1? Bem, fazendo uma identificação, fazendo uma passagem ao quociente, onde nós vamos dizer, esta passagem ao quociente é simplesmente dizer que 0 é identificado a 1. E qualquer seja x diferente de 0 e 1, x é identificado a ele próprio. Logo é, isto visualiza-se assim, dizemos que estes dois são iguais e obtemos ao final S1. Logo, o que é isto? Bem, isto, já agora, isto é um bocadinho mais simples, porque o T2 está em R3, o T2 está em R3 e o 01 está em R. Logo, agora já não é R5, é R4. Já é um bocadinho mais simples. É tão complicado, mas diminuímos um bocadinho o grau. Como é que vamos conseguir diminuir ainda mais o grau e tentar obter uma visualização disto com a noção de bordo? Bordo, que é aquilo que eu tenha identificado com a fronteira, mas que não é bem a fronteira, é o bordo em, é o bordo no contexto das variedades diferenciais com bordo. Logo, sim, é a fronteira. Quer dizer, é a fronteira, mas tem que se ter cuidado com a fronteira relativamente a que topologia. Porque, por exemplo, se eu olhar a circunferência S1, qual é a fronteira de S1? É o D1? Hã? Não, sim, é o D1 ou não? Nope. Esta pergunta, a fronteira de S1, não faz sentido. Para eu perguntar a fronteira de S1, tenho que perguntar Então não pode ser o D1. relativamente a que topologia. Logo, no caso de S1, nós temos duas topologias. Temos a topologia induzida por aquela de R2 ou S1 visto como um subconjunto de R2. Conseguem ver que há uma diferença? É simples a diferença. É simples, nada é simples. Mas S1 enquanto subconjunto de R2, qual é a fronteira de S1 enquanto subconjunto de R2? É ele próprio. S1 é um subconjunto fechado de R2. Mas agora, S1, ou seja, nesta topologia, a topologia de R2, S1 é um subconjunto de R2. Mas na topologia induzida, S1 é o espaço total. Logo, qual é a fronteira de S1 para esta topologia induzida? Bem, o que é
O que é a fronteira? A fronteira é a aderência de S1 menos o interior de S1. E estamos a falar aqui para a topologia induzida. O que é um ponto interior S1? Bem, é um ponto para o qual eu posso encontrar um aberto, no qual está contido em S1. Mas o que é um aberto em S1? A interseção de uma bola aberta em R2 com S1. Ou seja, a gente viu, os abertos são assim. Logo, a, qual é a conclusão? É que o interior de S1 é S1. É bom, e o interior está na aderência. Logo, a aderência também é S1. Logo, quando eu faço a diferença entre S1 e S1, isso vai dar vazio. Logo, o bordo é de facto a fronteira, mas é a fronteira para a topologia induzida. Logo, neste caso, no caso de S1, não tem fronteira. Se quiserem olhar um conjunto que vai ter fronteira, qual é um conjunto que vai ter fronteira? Não, vou tentar não me baralhar. Bem, olham, por exemplo, D2. D2. Também está em R2. O que é a fronteira de D2 neste caso? Ou seja, visto como um subconjunto de R2. Temos estas duas possibilidades. Bem, visto como um subconjunto de R2, a fronteira de D2 é S1. São os pontos, a aderência de D2 é ele próprio, menos os pontos interiores, que são os pontos dentro. E para a topologia induzida, o que é que vai ser a fronteira de D2? A topologia induzida por aquela de R2 em D2 é a mesma, no fundo. É a interseção de bolas abertas de R2. Logo, temos estas bolas abertas e nós vemos que aqui nós temos um ponto, como é que é? Um ponto interior a D2. Mas estes pontos, por que é que ele está a fazer estas coisas? Estes pontos aqui, Quais? Pode marcar outra vez? estes pontos aqui de S1, bem, estou a ver que aquilo que eu acabei de dizer não faz muito sentido. Hum, hum, hum. Ah, isto é um aberto, também. Tecnicamente isto é uma fronteira. Acabo de confundir fronteira e borda. Porque se for a topologia induzida, este conjunto que eu desenhei aqui é é um aberto para a topologia induzida, visto que é a interseção de uma bola. Logo, os pontos que estão aqui são pontos interiores também. Logo vai-me dar também o vazio. A questão é que S1, a diferença não é esta. Não sei porque é que eu disse que a diferença é esta, mas a diferença não é esta. A diferença eu quis dizer que era esta diferença porque eu não queria ir para a definição das variedades com bordos. Mas pronto, paciência. Eu não quero falar de variedades com bordos. Mas o bordo de D2, ou seja, o bordo D2 aqui corresponde a S1. Aqui o bordo de S1 corresponde de facto ao vazio. E estas duas caracterizações que eu dei não são pertinentes para definir o bordo.
Mas pronto, nestes exemplos, vamos dizer, eu vou simplesmente vos dizer o que é o board e mais nada. Ah, ou posso dizer muito rapidamente o que é o board, até um bocadinho de tempo. Ah, logo, variedades sem bordos, com bordos. Logo, as variedades sem bordos só têm um tipo de mapa. Ah, logo, um M, vamos chamar um M, uma variedade. E são mapas que vão de uma vizinhança da variedade M para Rn. Se a variedade for de dimensão N. Só há mapas deste tipo. Um exemplo disto é, por exemplo, S1. S1 é uma variedade sem bordo. Porque se a gente olhar S1, como é que nós mapeamos S1 em R? Bem, simplesmente a gente pega num pequeno intervalo, como eu disse, e isto envia-se em R. E nós temos que mapear todo o conjunto e para isso vamos determinar uma cobertura de S1 por intervalos abertos. Mas reparem que são todos essa cobertura, esses φ, vão ser todos aplicações que vão da variedade S1 para o mesmo R e para Rn. O que é uma variedade com bordo? Qual é a diferença? A diferença, e o que é o bordo, no fundo, a diferença é que nós temos dois tipos. Aqui temos um tipo de mapa, aqui temos dois tipos de mapa. Ou seja, os mapas tipo 1, vamos dizer, e os mapas tipo 2, tipo bordo. Logo, os mapas tipo 1, por uma variedade de dimensão n, vão ser deste tipo. Vão ser exatamente iguais. Vão corresponder, no fundo, aos pontos interiores, entre aspas, ou pontos interior, ou pontos dentro, vamos dizer. Aqui já perceberam que há que ter algum cuidado com o uso da fronteira, do interior e isso tudo, porque essas coisas são ligadas a relações topológicas, mas aqui é num contexto diferente, que é no contexto das variedades. Os mapas de tipo 2 são mapas de φ de um intervalo, que serve de uma vizinhança do nosso conjunto, para um semi-espaço. Semi-espaço Rn. Logo, o que é um semi-espaço Rn? É essencialmente x pertencente a Rn, tal que xn, ou seja, a enésima componente, é superior ou igual a zero. Logo, no caso que eu estava a dar, D2, é fácil de ver que nós temos estes dois tipos de mapas. Como eu digo, aqui este tipo de intervalo vai ser enviado em R2, enquanto este tipo de intervalo, onde é que eu vou enviá-lo? Bem, não vou enviá-lo em R2, mas vou enviá-lo no R2, limitado, se quiserem, x1 aos x2 positivos. Logo, o que é que vocês têm que observar aqui? Qual é o truque? Bem, o truque é que reparem que este fenómeno aqui reproduz aqui no bordo, ou seja, na fronteira do meu semi-espaço. Logo, é assim, ou seja, o bordo da variedade vai ser constituído pelos pontos que são enviados na fronteira aqui do semi-espaço. Ou seja, isto é de facto a fronteira do semi-espaço. Logo, isto, definição com as mãos. Ok.
Bom, e o que é que eu queria usar com essa noção de bordo? Queria usar um resultado de topologia diferenciado, de topologia diferencial, que é que o bordo de um produto cartesiano vai ser a reunião delta x vezes y, do bordo x vezes y, união x vezes o bordo de y. E nota-me que isto é igual à derivada de um produto. É o mesmo tipo de regra. A derivada de um produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada a primeira vezes a derivada da segunda. Não é uma coincidência ser a mesma coisa. Mas isto dá-nos uma maneira muito rápida de calcular bordos de produtos cartesianos. Logo, em particular, o bordo daquele conjunto que nós estávamos a olhar. Ou seja, eu não sei o que era, mas acho que era T2, tinha escrito T2 vezes 0,1. Porque nós estávamos a estudar S1 ao cubo. E S1 ao quadrado é T2 e vezes S1. E o S1 cortamos, abrimos a circunferência, cortamos a circunferência para ficar com um intervalo. Logo, o que é que isto vai ser com o resultado que nós acabamos de ver? Isto vai ser o bordo de T2 vezes 0,1 união T2 vezes o bordo de 0,1. Logo, o que é que vai ser o bordo de T2? Se vocês pensarem bem, T2 é uma superfície que é fechada. Isto é o torro, a superfície torro. Como é que são os mapas desta superfície de dimensão 2 para R2? Há só um tipo de mapa, que vão ser mapas de uma vizinhança deste tipo, ou uma vizinhança pode estar aqui, deste tipo, pouco interessa, ela pode ser completamente diferente, para uma vizinhança, um disco. Ou seja, não há na superfície torre, bordo. O bordo é vazio. E o produto cartesiano de vazio com vazio, com alguma coisa, é vazio. Logo, nós ficamos com T2 vezes o bordo de 0,1. Mas o que é o bordo de 0,1? Mesmo princípio, olhamos 0,1 e olhamos como é que 0,1 se envia em R. E reparamos que há dois tipos de intervalos nos mapas. Há intervalos abertos deste tipo e há intervalos que são semi-abertos ou semi-fechados, que são intervalos deste tipo. Bem, que correspondem, se vocês olharem, a uma semi-reta. Este tipo de coisas é uma semi-reta. Já agora, se não verem a semi-reta, é simplesmente porque aqui, imaginamos que tem R. Onde é que está a semi-reta? Ela está no facto que um intervalo deste tipo, semi-aberto, é homeomorfo à semi-reta, ou seja, aquela que é infinita. Construir um homeomorfismo entre os dois, exercício de análise 1. Mesmo se neste contexto pode ser uma pergunta um bocadinho surpreendente. Logo, neste caso, a gente vê que o bordo é dois elementos, e vão ser simplesmente 0 e 1. Muito bem. Então, o que é este bordo, ao final de contas? É T2 vezes 0 e 1. Ou seja, o bordo do meu conjunto, que está aqui, são dois torros. Um torro em 0 e um torro em 1. Como é que nós percebemos isto?
Bem, isto pode ser visto como, se eu fizer aqui, não, por acaso aqui escrevi uma asneira. Sim, sim. Como é que isso pode ser visto? Pode ser visto da maneira seguinte: vamos pegar em dois torres, um dentro do outro, ah, e eu aqui, por que é que eu fiz isto? Ou seja, isto e isto, este vai aqui e este vai aqui, e agora sim, mas isto está mal desenhado. Bom, aqui há outro torre aqui dentro. Bom, eu cortei o nosso torre para ser mais fácil ver, mas depois, obviamente, vou ter que para ter este conjunto, teria que voltar a colar onde eu cortei. Logo, nós temos aqui um torre, vou chamar o torre em 0, e aqui temos um torre que eu vou chamar o torre em 1. O torre de fora e o torre por dentro. O que é isto? Bem, isto é a fronteira disto, ok? E o que é que eu estava a estudar ao início? Eu estudei isto ao início porque estava a estudar, onde é que está este conjunto. Logo, recapitulando, nós tínhamos T2 vezes S1, T2 vezes S1, cortamos o S1 e ficamos com T2 vezes 0,1. Ou seja, para voltar a passar o S1, temos que colar 0 e 1, temos que identificá-los, e nós olhamos o borde deste conjunto e encontramos dois torres que visualizamos, um metido no outro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, ao final de contas, o meu conjunto que está aqui, do qual eu estou a considerar o bordo, é o quê? Bem, é aquele volume delimitado pelos dois torres. É preencher todo o volume delimitado pelos dois torres. Isto é T2 vezes 0,1. O volume delimitado pelos dois torres. E depois voltamos a pular. Logo no vídeo, ele assemelha isso a um donut, onde tiramos o recheio. É uma boa imagem. Se não tivermos fome. Logo sabemos o que é isto. Estamos muito contentes. O que é isto, então? Para chegar deste conjunto, T2 vezes o intervalo, a T2 vezes o círculo, o S1, nós temos que voltar a colar 0 e 1. Ou seja, os pontos que estão no torre de fora são identificados com os pontos que estão no torre dentro. E eu não vou mais longe do que isto, porque vocês percebem que isso não se visualiza em R3, quanto menos em R2, que é o desenho que eu estou a fazer. Logo, aqui nós não temos suficientemente dimensões no desenho e mesmo na representação em R3 para poder dizer o que é que está, ou seja, como é que vamos colar o, uh, o, uh, uh, o touro da parte de dentro com o touro da parte de fora. Bom, mas no entanto temos uma informação que é interessante, que é que no conjunto que está aqui, se nós fizermos um corte
se nós desmancharmos a circunferência, bom, temos um objeto que é tractável, com o qual nós podemos trabalhar para uma representação. Exercício, tentar arranjar uma maneira de visualizar isso em, como é que se diz? R4, já que R3 só temos acesso ao intervalo. Vamos passar um exemplo que é um bocadinho mais simples. Vamos voltar a um exemplo um bocadinho mais simples, que é o conjunto D2 vezes 0,1. Já agora, o que é o D2 vezes 0,1? E eu devia ter começado por este exemplo. E nós já tínhamos visto acima que este D2 vezes 0,1 é o cilindro cheio. Isto é o cilindro cheio. Cilindro cheio. E nós vimos que este cilindro cheio era homeomorfo ao disco D3. Logo, como é que isso se pode perceber em termos de board, que é, ao final de contas, aqui um raciocínio mais simples do que aquilo que nós acabamos de fazer. O que é que vai ser D2 vezes 0,1? Bem, vai ser o board de D2 vezes 0,1, união D2 vezes o board de 0,1. E estas coisas sabemos o que é. O board de D2 é S1 vezes 0,1, união D2 vezes 0 e 1. E essas componentes do bordo são fáceis de visualizar. O que é S1 vezes 0,1 é a superfície cilíndrica. Logo, é esta parte do cilindro. O que é D2 vezes 0, por exemplo, é a base do cilindro. O que é D2 vezes 0,1 vezes 1 é a parte de cima. Logo, aqui temos a decomposição deste conjunto em termos de bordo. E nós tínhamos visto que se o cilindro cheio é D3, o cilindro com as tampas, ou seja, aqui é uma superfície, não é cheio, é a mesma coisa do que S2. E percebes, a gente pensar nisto num cilindro vazio, ponto de apoio deformado, fica parecido com uma esfera. O que é que falta? O que é que eu fiz aqui? Sim, sim. Sim, é isso que eu queria dizer. Nós aqui vimos o bordo de T2 vezes o intervalo 0,1, mas eu não expliquei porque que não olhamos diretamente o bordo de T2 vezes S1. Isto pode ser outro exemplo. Bordo de T2 vezes S1. Estou a ver que aqui há uma coisa assim. Sim, 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 sim. Ok, não há problema. Logo, por aquele resultado que nós vimos acima, isto é o bordo de T2 VS1, união T2 vezes o bordo de S1, e isto é o quê?
Tentam ver se conseguem perceber o que é que vai ser o bordo deste produto. Isto pode ser visto como o bordo de S1 vezes S1 vezes S1. Bem, isto é vazio. Isto é vazio porque o bordo, nós vimos que o bordo do torre é vazio, e é vazio porque o bordo da circunferência também é vazio. Logo, pegar no bordo de S1, no bordo do conjunto, não nos ajuda para percebê-lo. E é por isso que nós cortamos aqui, ao cortar o S1, ao abrir a circunferência, nós criamos um bordo. Que nos permite depois visualizar o conjunto T2 vezes 0,1. Outra coisa é que essa observação também nos dá uma indicação sobre esta identificação que eu estava a falar aqui, que é que nós vimos que então que este conjunto não tem bordo. Logo, o facto de fechar o torre de cima, ou colar o torre de cima, identificá-lo como o torno de fora com o torno de dentro, tira quer dizer, entre aspas, retira o bordo desse conjunto. Ok. Um último exercício para torcer os olhos é tentar perceber o que é S3. Ver o que é que eu mandei fazer aqui. Eu aqui passei-me da cabeça. Pronto. Vamos olhar S3. Logo, qual é a definição já agora de S3? S3 vai estar em R4, ou seja, vai ser o conjunto do x quadrado, mais y quadrado, mais z quadrado, mais t quadrado, igual a 1. Dos pontos cujas as coordenadas, as componentes, verificam essa equação. Deixa-me aqui ver. É uma hiperesfera de dimensão 3. Já agora, um dos projetos que eu estava a pensar a vos dar era estudar a homotopia da esfera S3, das esferas chamadas isópticas, S7, mas desisti porque aquilo acaba por ser usar muita topologia diferencial. Logo, é isso que eu estava a dizer ao Domingos, antes do Ruben chegar. Tenho um problema, quer dizer, vou provavelmente ter que dar projetos muito básicos, porque senão aquilo foge muito aquilo que vocês estudaram. Bem, então, a ideia para perceber o que é S3 é usar o facto que S3 é o bordo da bola unitária D4. E a bola unitária D4, ela cresce como um produto cartesiano D2 vezes D2. Bom, e isto nós podemos usar o nosso resultado. Isto vai ser D2, bordo D2 vezes D2, união, a mesma coisa, essencialmente, D2 vezes o bordo de D2, ou seja, S1 vezes D2, união D2 vezes S1. Geometricamente é o mesmo, quer dizer, é o mesmo. Sim, é o mesmo conjunto. Logo, isto nós vimos há pouco que isto era aquilo que eu chamei e notei desta maneira o torro cheio.
de ambos os lados. São torres que são orientados de maneira diferente. Depois temos aqui uma reunião destes dois torres. E a ideia é que então, S3 é o bordo de D4 e o bordo de D4 escreve-se como uma reunião de dois torres. Logo, S3 é a reunião de dois torres. A questão é que como é que se ajeitam esses dois torres? Como é que se ligam? É que se juntam. Em que sítios é que se juntam? Este argumento do bordo, ele não nos diz como é que eles colocam-se um em relação do outro. Logo nós vamos ver isso mais baixo, mais tarde. Ou seja, essa ligação ver abaixo. Para fazer para juntar estes dois touros, nós vamos precisar de definir formalmente como é que como é que é? Agora está-me a faltar a palavra, isto é incrível. Vou olhar. É isso, sim, vamos ter que definir a noção de soma amalgamada. Soma amalgamada, sim, eu já não sei escrever. Amalgamada. E vamos mesmo fazer essa construção explicitamente para construir S3. Já agora, S3, como está em R4, é algo problemático de visualizar. Já agora, para a noção de soma amalgamada, vamos necessitar da noção, mais uma vez, de quociente. De passagem ao quociente, de topologia quociente. E depois do produto, que nós já tivemos a ver, agora é a etapa seguinte, a definir, voltar a ver alguns exemplos de quocientes de complexos celulares ou de espaços topológicos notáveis. Logo, um exemplo que nós temos visto muitas vezes é pegar no intervalo, ou seja, no D1, e juntar e colar as extremidades, ou seja, o bordo de D1, que é zero. Logo, isto é essencialmente, quer dizer, essa identificação, o que é que ela produz? Ela produz S1. E este S1, o S1, pode ser visto então como, com licença, o quociente de D1 por S0. Logo, eu não vou ainda ser, para já, ser muito específico sobre como é que formalmente se constrói isto. Só vou dizer o seguinte, é que este tipo de quociente, ou seja, x sobre um conjunto que eu vou chamar A, x no nosso caso é D1 e A no nosso caso é S0, é um quociente que é considerado se e só se A for um subconjunto de x. E, essencialmente, intuitivamente, o que é que nós fazemos é que identificamos, ou seja, a relação de equivalência aqui, a relação de equivalência é gerada essencialmente dizendo que A é uma classe de equivalência. A é uma classe de equivalência.
E se A é a classe de equivalência, neste espaço quociente, isso quer dizer que A representa-se no espaço quociente como um ponto do espaço quociente. Ou seja, enquanto classe de equivalência é um elemento, um ponto, um elemento, um ponto do quociente x por A. Logo, intuitivamente, isso quer dizer que esta passagem ao quociente x vezes A é obtida a partir de x, colapsando todos os pontos de A num único ponto. E reparem que é exatamente isso que nós estamos a fazer aqui. Volto a fazer o desenho do nosso D1, do nosso bordo de D1. E o que nós estamos a dizer é que estes dois, o nosso conjunto A, que é 0, que é 0, 1, é colapsado num único ponto. Pronto. Isto é uma classe de equivalência correspondente a A. O que é que são os outros pontos de S1? Ou seja, são as classes de equivalência que correspondem aos pontos interiores ao intervalo. Mas no interior do intervalo, as classes de equivalências só contêm um ponto, que é o ponto interior. Não são, ou seja, o cardinal daqui das classes de equivalências é 1. É só no ponto da fronteira, neste exemplo, que o cardinal das classes de equivalências é 2. Ora bem, outra coisa que eu posso dizer, se eu for olhar o meu conjunto, não o meu conjunto de notas, que eu esqueci de dizer aqui, outra forma de interpretar isto intuitivamente é que simplesmente de fazer a lista das classes de equivalências. Então, o que é que vai ser x A? Vai ser uma união disjunta, quer dizer, vamos por aspas e vamos escrever as coisas. Vai ser x menos A, união, um ponto. E o ponto aqui corresponde a A. Ou seja, este ponto é A. Logo, isto dá um bocadinho também para visualizar e, sobretudo, isto vai ser útil quando nós vamos olhar complexos celulares, porque reparem que, neste caso, x menos A, no nosso exemplo, é uma célula aberta. E o A vai corresponder a uma zero célula. Outro exemplo vai ser D2 quocientado por S1. Logo, tem a mesma estrutura, no sentido que S1 é um subconjunto de D2. Logo, como é que nós vamos ver S1 como um subconjunto de D2? Da forma mais canónica possível. Aqui, neste caso, o S1 vai ser o S1 canónico desta construção vai ser o bordo. O que é que significa colapsar o bordo num único ponto? Bem, se eu começar a colapsar as coisas, vocês veem que aqui, esta aqui, não quer fazer assim e assim. Vamos pôr outros desenhos assim aqui. Vamos ver. Ou seja, estou a começar o processo de colapso do S1, reduzindo o comprimento de S1, mantendo. Imagina como se fosse um saque e eu no S1 tivesse um fio e puxo o fio e estou a fechar a abertura do saque até ao ponto onde o saque está completamente fechado
e nós temos aqui um ponto. O que é que este conjunto vai ser? E se consegue visualizar aqui, bom, vai ser a esfera S2. O que é S2 porcentado por S1? Logo, mais uma vez, temos que ver S1 como um subconjunto de S2. Então, S2 é a esfera em R3 e, naturalmente, ou seja, a superfície esférica em R3, naturalmente, S1 pode ser visto como o equador, ou seja, S1 e S2. Logo agora, o que é que se passa quando eu vou passar ao quociente, ou seja, colapsar o S1? Podemos ver isso como um processo progressivo, contínuo. Isto está muito bem feito, mas vamos ver isto assim. Estamos a fechar, no fundo, aqui, até ter um ponto. E o que é que vamos obter com esta construção? Bem, duas esferas. Duas esferas que são coladas num ponto. Logo, isto chama-se, tem vários nomes, este objeto, ou seja, este quociente, chama-se um buquê de esferas, e nota-se aqui, assim, buquê, como um buquê de flores, também se chama em inglês e em português, o wedge de duas esferas. Ou seja, o que é um buquê de dois conjuntos? Nós veremos a construção formal, XY, é igual a X. Bem, é X juntado. Como é que eu vou escrever isto? Não tenho notação para isto. É identificar, corresponde a identificar um ponto X de X com um ponto de Y. Talvez possa um bocadinho falar disto, só um bocadinho. Mais uma vez, quando eu estou a fazer uma identificação, aquilo que eu estou a fazer é uma passagem ao quociente. Só que, abstratamente, de forma abstrata, quando eu estou a considerar este conjunto, o X e o Y, como aqui o S2 e o S2, são dois espaços, são dois conjuntos diferentes, distintos. Logo, como é que eu faço a identificação de dois pontos em espaços que são distintos? Bem, a primeira etapa é juntar esses dois espaços, esses dois espaços. Juntar na forma de uma reunião disjunta, ou seja, considerando o conjunto, vai ser o nosso conjunto que podemos chamar E, que é este símbolo, é o símbolo de reunião, que eu já utilizei várias vezes, disjunta, só repito. E agora, sim, neste conjunto E, eu vou considerar um subconjunto. Eu vou considerar A um subconjunto de E. E o meu buquê, que está aqui, vai ser, ao final, o quociente de E por A, como nós temos construído, como nós temos feito. Logo, o que é que vai ser o A? Como é que nós formalizamos a identificação de um ponto X com um ponto de Y? Simplesmente dizendo que A é X, Y, onde X é um ponto de grande X e Y é um ponto arbitrário de grande Y. Logo, consoante a estrutura do X e do Y, pode ser importante que ponto nós vamos escolher. Mas pronto, aqui estou a dar uma construção geral de XY. Logo aqui,
nós teríamos que especificar no x wedge y qual é o ponto x que escolhemos e qual é o ponto de y que escolhemos. Mas é essencialmente isto que está a acontecer. Naquele vídeo, ele dá um exemplo que eu acho bastante interessante, por isso vou reproduzir. Lamento não fazer prova de nenhuma originalidade, mas porque inventar coisas, se temos um bom exemplo. Logo aqui estou a olhar a esfera S2 e na esfera S2 vou considerar este subconjunto, que é um meridiano, que eu vou chamar o subconjunto B, e vou fazer a adjunção a S2 de uma célula. Logo, vou ligar S2, o polo norte e o polo sul de S2, por uma célula que eu chamo A. Logo, no fundo, o meu conjunto total é S2 adjunto a uma célula. E B é um subconjunto desse conjunto todo. Em particular, é um subconjunto do subconjunto S2 desse conjunto. Logo, a este conjunto nós chamamos X. E ele pergunta o que é o quociente de X por A e o que é o quociente de X por B. Ou seja, Professor, desculpe interromper, é só para dizer que eu vou ter que me ir embora e para ok. pedir para o professor depois mandar a aula gravada da quinta-feira passada e esta depois, se faz favor. Ainda não mandei a da aula da quinta-feira passada? Não, não, então o professor, quando acabar esta aula, depois, se puder enviar os dois em conjunto, se faz Ok, favor. ok, ok. Eu tenho uma Olá. playlist. Eu já mandei um e-mail com a playlist. Sim, sim, eu sei, mas pronto, também eu gosto de seguir bem as duas, para ver se não me escapa um pormenorzinho. Então, pronto, Ok, ok. Combinado, Ruben. vá, tchau, tchau. Até já. Logo domingos vamos continuar. Ah, ah, o que é que são estes conjuntos? Ah, e porquê é que é fácil ao final perceber, pelo menos geometricamente, sem entrar em grandes tecnicidades? Porque explicitar formalmente, com funções, com as identificações, este tipo de coisas não é complicado, mas é técnico. Visualizar a construção é muito simples. Logo, o que é que eu faço quando eu quociente pelo conjunto A? O que eu estou a fazer é simplesmente colapsar este conjunto, quer dizer, este intervalo, este caminho A. Quando a gente começa a fazer o colapso, vê, por exemplo, que vamos ter aqui o B2 o B não tem que colapsar, aqui, e o A aqui está a ficar cada vez mais pequenino. Logo, ao final de contas, vamos ter um conjunto que é assim. O A fica um ponto, o B continua a ser esta coisa e o meu conjunto é uma coisa assim. Logo, se isso fosse tipo um objeto flexível, nós teríamos a esticar o S2 e a juntar, ou seja, seria esticar o S2 e juntar o polo norte ao polo sul. Aqui é o polo norte e aqui é o polo sul. E aqui o ponto A, faz equivalência, é igual ao polo norte e é igual ao polo sul. O que é x quocienteado por B? Bem, é colapsar B num único ponto. Logo, esse processo também pode ser feito visualmente, que é
no fundo, este segmento do norte ao sul, bem, estou a juntá-los, estou a aproximá-los, o norte e o sul. Entretanto, há sempre o conjunto A que liga, está por fora, que liga o polo norte ao polo sul. E aqui continuo a ter a circunferência. Até que o norte é igual ao sul, e o que nós temos é a circunferência, que estou a desenhar, e estes dois pontos, que eram o meu antigo, a circunferência, não é circunferência, tem a minha superfície esférica, e estes dois pontos que eram os antigos, polo norte e polo sul, já agora não vou colocá-los aqui no Equador, vou colocá-los aqui. E fica o conjunto A, que é isto. E o que faz desaparecer é, mais uma vez, uma adjunção, um wedge, que é S2, wedge, S1. Ou seja, eu juntar a esfera, S2, com S1 num único ponto. Finalmente não. Ainda há coisas. Vamos ver o caso geral desta, quer dizer, de algumas das identificações que nós vimos. É uma proposição para n superior ou igual a 1. Nós temos que dn quocientado por Sn menos 1 é o Sn, e Sn menos 1 vezes o produto cartesiano 0, 1, quocientado por Sn menos 1 vezes 0, é dn. A ideia, a ideia que é de fazer a demonstração formal disto, e não a demonstração visual. Porque a demonstração visual nós já fizemos. O que é, ou seja, um dos exemplos que nós vimos acima era D2 quocientado por S1. E nós vimos que, pronto, tínhamos o disco D2, S1 é a fronteira. Quando colapsamos a fronteira, obtemos S2. Essa construção se faz da mesma maneira para n qualquer superior ou igual a 1. Logo. E no fundo representa-se da mesma maneira, só que a gente não consegue fazer o desenho em R2. Logo, ver desenho para este caso, para ter a ideia do que está a acontecer aqui. Nós não vimos, ou, quer dizer, pelo menos não vimos, sim, por acaso vimos S1 vezes 0,1. Bem, então o que é Sn-1 vezes 0,1? Como é que a gente podemos visualizá-lo? Desta maneira, vamos olhar aqui R, aqui vamos ter 0 e 1, e aqui vamos pôr Rn nesta direção. Imaginamos se R2, nós teríamos duas dimensões. Logo, o que é Sn-1 vezes 0,1? Bem, uma forma de representar isto é dizer, bom, aqui na base eu tenho S1. S1 que em Rn vai ser Sn-1. Como é que, o que é que acontece quando eu faço o produto por 0,1? Bem, eu estou a considerar um cilindro. Agora, não é o cilindro em R3, é um cilindro em R
N mais 1. Reparem que isto está incluído em Rn, isto está incluído em R, logo o produto cartesiano dos dois está em Rn mais 1, que aparece aqui, é a soma de Rn com R. Logo é uma hipersuperfície de dimensão, boa pergunta, de dimensão N. Isto aqui tem dimensão N. Dim igual a N. O que é o subconjunto com o qual que vamos colapsar num ponto é Sn-1 vezes 0. Bom, mas o Sn-1 vezes 0, esse visualiza-se facilmente, é simplesmente a circunferência, o S1, Sn-1, que temos na base. Então, o que é que acontece quando a gente colapsa essa circunferência? Bem, aproximadamente, intuitivamente, o que nós vamos obter é uma coisa assim, onde nós colapsamos, ao final de contas, fica assim, que na ponta nós temos esse ponto, esse quociente. Bom, mas esta coisa pode ser deformada, posto, entre aspas, num plano, e vai-nos dar uma coisa que é assim, com o ponto vermelho, que encontra-se agora. O ponto vermelho, no fundo, encontra-se onde a gente quiser, mas só por uma questão de reflexão, podemos pôr aqui, de simplificação, de visualização, podemos pô-lo aqui no centro. Logo, afinal de contas, o que é o conjunto que nós vamos obter? No caso do S1 vezes o intervalo, bem, vai ser um D2. No caso do Sn-1, vai ser um Dn. Esta coisa é Dn, que aparece aqui. Logo, intuitivamente, isto é relativamente fácil de perceber, e é aquilo que eu até aconselho que vocês façam, sobretudo perceber a geometria da coisa. São já 2 horas de aulas. Eu vou aqui interromper brevemente